Muy buenas tardes, amados hermanos ministros, Boa tarde aos amados irmãos ministros, compañeros en el cuerpo companheiros místico de no Cristo, corpo místico de Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, y a todos los colaboradores en el ministerio, a todos hermanos y hermanas os colaboradores presentes no ministério e aos irmãos e irmãs aqui presentes, en la colaboradoras e colaboradores na obra de Cristo, nuestro Salvador, do Senhor. sean Que as bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, también estejam sobre todos vocês e também sobre mim. en este tiempo final. E nos use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos en Jeremías capítulo 33, Vamos ler em Jeremias, no capítulo 33, versos 1 al 3, do versículo 1 ao 3, onde nos disse: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso, E veio a palavra do Senhor a Jeremias diciendo, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, que dizendo: hizo la tierra, así que ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová Assim que la diz formó o Senhor para que faz isto, afirmarla, o Senhor que forma su isto nombre, para o estabelecer. clama a mí, O Senhor é o y yo seu te nome. responderé, Clama y a te mim mostraré, e responder-te-ei, y te enseñaré, e anunciar-te-ei coisas grandes e y yo firmes te responderé, y te que enseñaré não cosas sabes. grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios bendiga nuestras almas Que y Deus palabras abençoe as nossas almas com a sua palavra entenderla. e nos permita La entendê-la. iglesia aprendiendo y trabajando. Pueden tomar asiento. A igreja aprendendo e trabalhando. A través de la Biblia, la Escritura Sagrada, Através da Bíblia, da Escritura Sagrada, encontramos enseña, que quem ensina tiene que conocer tem que conhecer. y se va a enseñar E se vai ensinar todas todas as las cosas, coisas, todas las o cosas. que terá de conhecer? Todas as coisas. El maestro, O Mestre, el único maestro para o único el Mestre pueblo de Dios, para o povo de Deus, es el Espíritu de Dios. é o Espírito de El Deus. Santo, a través de O Espírito Santo, por meio do qual Dios enseña Deus a su pueblo. ensina o seu povo. Vemos en Daniel y en Zacarías, Vemos por ejemplo, Zacarías capítulo 7, em Daniel e em Zacarias, verso 11. por exemplo, no capítulo 7 de Zacarias, versículos 11 e 12, nos diz: Antes volvieron la espalda, Eles, porém, não quiseram escutar, volvieron la espalda, e me deram o ombro taparon rebelde, sus oídos de e barbilla, ensurdeceram seus ouvidos pusieron para su que não corazón ouvissem. como diamante, Sim, fizeram seus para corações no oír la como ley, pedra de y diamante las para que não palabras ouvissem de a Jehová lei, de los ejércitos, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos por enviara su pelo espíritu, seu Espírito, por medio por intermédio de los profetas de primero. dos primeiros profetas. O sea, Dios, por medio de su Espíritu, Ou seja, envía su palabra Deus envia a sua palavra por meio do seu Espírito a los profetas. Y Dios por medio de su Espíritu, a través de los profetas, le enseña palavra que vem aos profetas, y Dios por medio de su Espíritu, e Deus, por meio do seu Espírito,
através dos de profetas, etapa en etapa, ensina o povo. y luego los usa para E enseñar Deus, al pueblo. por meio do seu Espírito, ensina Espíritu de Dios, aos seus profetas de etapa em etapa, de era em era, e depois os y el utiliza instrumento de carne, para ensinar o del povo. cual le enseña Ou seja, al pueblo que o Espírito de Deus, então, tem um instrumento de carne através do qual ensina o povo. sus siervos, sus Porque profetas. Amós, o Senhor capítulo 3, verso 7, não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos profetas seus servos. Amós capítulo 3, versículo que no 7. hay otra forma para Dios enseñar Consequentemente, nós podemos ver que não há outra forma para Deus ensinar a seu povo por meio do seu Espírito. orden divino establecido, Há uma ordem divina estabelecida da parte de Deus. no la ha cambiado E Deus não a mudou y nunca e nunca lo cambiará. a mudará. Tenemos en Deuteronomio capítulo Em Deuteronômio, 18, no capítulo 18, verso 15 adelante, que nos dice: do versículo 15 em diante, "Escucha en medio de ti, de tus hermanos, temos aqui o que nos disse. y le vamos a dar a Jehová tu Dios, a él, O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, conforme tu a que ele pediste, ouvireis, conforme Jehová tu Dios en a Horeb, tudo o que pediste ao Senhor el teu día de la Deus em asamblea, Horebe, diciendo: no dia da Assembleia, no vuelva dizendo: yo a oír la voz de Jehová mi Dios, Não ouvirei mais ni a veré voz do más Senhor este teu gran Deus, fuego". nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo O que Senhor han dicho. então me disse: Falaram bem no que Profeta se disseram. va a matar de medio del- Eis que levantarei um profeta se profeta va a matar de medio de sus hermanos, do meio dos como teus tú, irmãos, y pondré mis como palabras tú. en su boca. e porei as minhas palavras na sua boca, Mas a cualquiera que no e lleve ele mis lhes falará palabras tudo o que eu lhe hablaré ordenar. en mi nombre, E será que yo qualquer le um pediré cuenta. que não ouça as minhas palavras, Donde que ele fale em meu nome, eu requererei dele. coloca su palabra en la boca del instrumento del profeta que le envía para cada tiempo. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do instrumento, do profeta que ele envia para salvar. cada tempo. Y en el Mesías, en E su essa segunda escritura venida, se se cumpre en toda em cada profeta parcialmente. E no Messias, na sua primeira e na sua segunda vinda, velarse, se cumpre em toda a sua plenitude. revelarse Essa é a maneira de Deus se velar e de se revelar a seu povo de era em era. porque es a través de su pueblo, Porque é através do seu povo el Espíritu Santo onde Deus, se em manifiesta Espírito de Santo, se etapa en manifesta etapa de etapa em etapa e de era em era. cabeza a su pueblo, Dios, E en Deus su manifestación, encabeça o seu povo na sua manifestação porque Dios para esse tempo, porque es la cabeza de su pueblo, Deus é a cabeça do seu povo. así como el esposo es la cabeza Assim de la como o esposa, esposo é a cabeça da esposa, Cristo Cristo es la cabeza de su iglesia. é a cabeça da sua igreja. Dios, por medio de Cristo, la Biblia del pacto, por medio de su Espíritu Santo, E Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, por intermédio do seu Espírito Santo, a través del mensaje manifestado de cada etapa de em su sua igreja de era em era, Ahora vean que através do mensageiro de cada etapa da sua igreja. está en su iglesia. Então vejam bem que o Espírito Santo está na sua igreja, Todos los pois ele días disse: hasta el fin del Eu mundo. estarei convosco todos os Mateo dias capítulo até o fim do 28, mundo. verso 20, São Mateus y capítulo el 28, capítulo versículo 18, 20. verso 20 dice: E também no capítulo 18, versículo 20, ele disse: reunidos en mi Onde nombre, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. o
O sea que Cristo siempre está quer en medio de su dizer iglesia. que Cristo sempre esteve no meio da sua igreja em Espírito Y Santo se ha revelado, se ha manifestado e se revelou e se manifestou a través del mensajero, através do correspondiente a mensageiro cada edad, correspondente a y cada a través era, del cual le ha hablado la palabra, através do mensaje que qual corresponde falou a palavra, a a cada mensagem etapa de- correspondente a cada etapa da sua igreja. y ha sido llamado el pueblo correspondiente E assim foi a su chamado tiempo. o povo correspondente para esse tempo, os escolhidos Correspondientes a cada de tiempo, Deus, correspondentes a cada sido tempo, llamados y juntados que foram chamados e en el ajuntados cuerpo místico no corpo místico de Cristo. de Cristo. O sea que Dios tiene un orden divino Isso quer dizer para juntar que Deus tem uma ordem divina para chamar los que formarían e ajuntar os que formariam a sua igreja. por ejemplo, en la Por página exemplo, 168 nas páginas 168 e 169 das edades, do livro das Eras, o reverendo William Branham disse assim: solo el que tiene oído, quem tem oiga ouvido, lo que el Espíritu ouça dice a o las que o iglesias. Espírito diz às El que igrejas. tiene oídos para qué? Para oír. Aquele que tem ouvidos para quê? Para ouvir a voz de Deus. Porque todos los seres tienen oídos, Porque todos os seres têm ouvidos para ouvirem. tienen oídos para oír Têm ouvidos para ouvirem todo lo que se habla en la tierra. tudo que é falado na Para terra. oír la voz de Dios, Mas para se ouvir a voz de oídos Deus, para oír la voz de Dios, y quem oír tem la voz de ouvidos Dios, para ouvir a voz de Deus e quer y el ouvir a voz de mensaje de Deus, Dios, tem uma mensagem da parte de Deus para o tempo em que vive. de las iglesias. Quem tem ouvidos, Entonces, ouça o tiene que o saber Espírito diz às la igrejas. forma en que Dios E então tem de saber a maneira em que Deus estará falando a cada indivíduo cada individuo no meio de sua igreja en medio por meio de su iglesia. do seu Espírito. O sea que el mensaje va a Ou estar seja, a mensagem estará na igreja en el Espíritu Santo a través por de intermédio do Espírito Santo, através do instrumento que Deus tenha para esse el tempo. cuerpo místico estará recibiendo E a igreja, ese como mensaje, corpo se místico, estará predicando, estará recebendo essa mensagem. y ella lo estará llevando a cabo, como dice Apocalipsis capítulo 22, Estará se pregando verso 17, e ela estará fazendo-o, donde nos da como clara no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 17, información nos diz, de lo que estará en la iglesia. Dice, dando-nos uma informação clara do que estará na igreja. verso 17, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nos diz: E o Espírito e a esposa dizem: ¿cómo? Vem. Ven. Y el que oye, diga, Viram? O Espírito e a esposa dizem como? y el Vem. que tiene sed, venga. Y el que quiera, E tome del agua de la vida quem ouve, diga vem. gratuitamente. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nos recuerda las palabras de Jesús. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo no capítulo 7 de São João, nos versículos 37 e 38. Quando, no grande dia da festa dos tabernáculos, ele se colocou em pé e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isto ele falou
do Espírito Santo que haveriam de receber os que crescem nele. Ese es el agua de vida eterna. Essa é a água da vida Siendo eterna, recibida sendo por los recebida creyentes, el Espíritu Santo. pelos crentes. Por eso, cuando Ou seja, estuvo o hablando Espírito del Santo, capítulo 4, versos 10 al 14 de San Juan con la mujer samaritana, le dice, por isso, quando ele esteve conversando él tenía com a mulher samaritana, no capítulo 4 de São João, agua nos versículos 10 ao que 14, saltaba para vida eterna. ele lhe disse que tinha a água que saltava para a vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo. Isso ele estava falando do Espírito Santo, que creerían en él. que as pessoas que creriam nele receberiam. Y eso es lo que produce el nuevo nacimiento en la persona. E isso é o que produz o novo nascimento na pessoa e a coloca no reino de Deus, Con vida eterna. com a vida eterna. Por lo cual y por lo cual hay un mensaje de parte de Dios que Para o qual e pelo qual há uma mensagem da parte de Deus para cada etapa da igreja, para chamar e juntar os escolhidos de cada tempo no corpo místico de Cristo. y por consiguiente en Cristo. Consequentemente, em Cristo, La iglesia porque a igreja es su carne é a sua carne y sus huesos. e seus Hueso ossos. y carne de Cristo. A igreja é osso e a carne de Cristo. Note que Segue Jesús dizendo William el Branham. Espíritu Note en aqui realidad se dirige solamente que por meio do Espírito, en relación a la palabra para em que cada era, Jesus se dirige somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer nessa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa, de modo que a mensagem é transmitida para todos. Mas, mesmo que seja transmitida para todos, aos que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado. E de uma certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Terá de ter o quê? Terá de ter a habilidade espiritual para escutar o que Deus está falando por meio do seu Espírito Santo através do mensageiro que corresponde para esse tempo. Segue dizendo. Aqueles que estarão ouvindo não estarão recebendo sua própria revelação. Ou seja, não é uma revelação pessoal do indivíduo que está lhe trazendo, mas é a revelação de Jesus Cristo que foi dada para que ele a fale ao povo. Por isso é que Jesus Cristo dizia: eu não falo nada de mim mesmo. Como eu escuto o Pai, assim eu falo. Isso quer dizer que o que Deus dava e mostrava a Jesus Cristo para que falasse ao povo, era isso que ele falava. É assim com todos esses mensageiros de Deus para a igreja. Como foi com Jesus e como foi com cada um dos profetas do passado. Quando Deus promete que Ele revelará algo para certo tempo,
Então ele terá um instrumento revelárselo a quem y a través revelar. de ese instrumento E através desse instrumento hablar al pueblo. falará ao Ese povo. instrumento Ou hablar, seja, ungido por esse el Espíritu instrumento Santo. falará ungido pelo Espírito El Espíritu Santo. Santo hablando a través de él, en palabras más claras. Isto quer dizer, Y si Dios viene para o Espírito suplir Santo estará mensaje, falando através dele. tiene que tener Isso em palavras mais claras. mensajero. E se Y Deus si más tiene tem que para este tempo uma mensagem, tener gente tem de ter um mensageiro. con oídos E para quem oír mais lo que él va a decir terá? Pessoas com ouvidos para ouvirem o que ele dirá. al aire. Porque, de outra maneira, ¿Cómo va a estaria traer falando ao ar, ¿Quién lo va a escuchar? estaria falando ao vento. Tiene que haber E como trará uma mensagem se não houver quem orden por escute? Dios, predestinadas por Dios, Terá que ter pessoas que ordenadas vivirán por este Deus, tiempo predestinadas por con Deus, oídos para oír que viverão neste la tempo voz de Dios. com ouvidos para ouvir a voz de Recuerda que Deus. Cristo dijo en una ocasión, Recordem o que Cristo disse numa el ocasião. que es de Dios, Aquele que é de la Deus, voz de Dios oye. ouve a voz de Y a Deus. los que no querían escuchar, les E dijo, para aqueles que não queriam escutá-lo, ele disse: no vós oyen la voz de Dios, porque não ouvis a porque voz no de son Deus. Por quê? Porque vós não sois de Deus. Segue dizendo William Branham. Pero cada persona Porém, está oyendo, cada pessoa recibiendo está ouvindo e el recebendo mensajero ya o que recibido o de mensageiro já recebeu de Deus. Dios. No es que las personas Não é que as se pessoas van a un monte irão a um monte o se van a una ou cueva irão até uma caverna para orar a Dios, para ali orar a escuchar Deus. la voz de Dios. E ali ouvirão a voz de Deus. Que se Senão que detienen, se sientan elas se deterão, a oír la se voz de Dios assentarão para ouvirem del a instrumento voz que de tiene. Deus através do instrumento que ele tenha para esse tempo. El instrumento que Dios tiene para ese tiempo, O instrumento que Deus tenha para esse tempo, en todo lo que él tiene que hacer, Deus para o guiará escuchar em tudo. la voz de Dios, lo cual O que va a tenha transmitir al pueblo. que fazer para escutar a voz de Deus, No todo el pueblo hebreo tuvo que subir al o monte qual Sinai. transmitirá ao povo. Nem todo o povo hebreu teve que subir ao Monte Sinai, A porque través de eles Moisés, la revelación de la receberiam palabra. a revelação da palavra através de Tuvo que Moisés. subir. Mas Moisés sim teve de subir. Y por causa del problema E por causa do problema del do pueblo povo que se tornó que se voltou idolatría, à idolatria, cuando fue hecho el becerro de oro, quando lhe fizeram o bezerro de ouro, Moisés então Moisés quebrou as pranchas da lei. luego destruyó, molió el becerro de oro y se lo dio Depois ele destruiu a beber al pueblo. Se lo echó en el e becerro, derreteu o bezerro de ouro y al tomar e o deu agua que Ao estaban povo. tomando, también para bebê-lo, del oro del becerro ou seja, que fue molido. o derreteu e lançou no rio, e o povo, ao tomar a água, estavam tomando também Moisés era insolvente do con ouro do Dios. bezerro que foi derretido ou moído por Moisés. Ellos están celosos Moisés era o instrumento de Deus para aquele tempo. en E el Deus é sentido tão de que ciumento no permite no sentido de que não que permite otra persona diga que outra es pessoa el diga mensajero, que seja o porque tiene la mensageiro palabra que Dios está hablando ou por que medio de tenha a él, palavra. que en una ocasión Aquilo que Deus está falando por meio Miriam, la hermana de Moisés dele. y Aarón,
E numa ocasião, ha hablado Dios Miriam, a también irmã de por Moisés, nosotros. e Araão disseram: Deus Y também derramando não ellos tem así la falado posesión de por meio de Moisés, nós? que era el único Veja, por eles el estavam cual Dios usurpando assim a posição de hablaba. Moisés, que era o único pelo qual Deus falava. Aunque Aarón Mesmo que Arão estuviera dando a estivesse conocer los 10 mandamientos dando a conhecer os 10 y mandamentos, los estatutos os y leyes estatutos e as leis que Dios le dio a que Moisés Deus deu para escribirlas Moisés para para el escrevê-las pueblo, para o povo, no Arão estaba recibiendo la não estava revelación de recebendo Dios, a revelação de Deus, excepto a través senão de Moisés. através de Moisés. Dios le dijo a Moisés, Deus disse para Moisés: tú serás Tu estarás en lugar de Dios no lugar de Deus para Aarón. para Y Arão, él será para ti e Arão en lugar de profeta. para ti estará no lugar de O sea, profeta. que Ou seja, que Arão Arão de quién? De era Moisés. profeta de quem? De Y Moisés. profeta de Dios. E Moisés, profeta de Deus. Pero cuando quiso Aarón Mas quando Arão quis colocarse se directo colocar como profeta de diretamente Dios, como profeta de Deus y no como profeta e não de como Moisés, profeta de Moisés, tuvo problemas. ele teve problemas. Y Miriam también, E Miriam também. la hermana de Moisés. Miriam Miriam, a irmã de Moisés, criticó a Moisés. até mesmo Y también criticou Aarón. Moisés, como Las também Arão. críticas E as no son críticas buenas. não são Y menos boas. con una persona Menos ainda com uma pessoa como lo era Moisés, como Moisés era, mensajero para ese tiempo. o mensageiro para esse tempo. Miriam fue llena de lepra. Miriam ficou repleta de lepra. Porque no sabía Araão qué le iba a ficou pasar si a Miriam temendo porque não sabia le vino lepra, qué le vendría, o que se passaria com ele. Se Miriam que ya era la pegou segunda lepra, vez que cometía que un viria a error ele? grave delante de Dios. Que viria Araão? Porque Cuando hizo el becerro de oro, tomó já también era el a segunda vez de Moisés. que cometia um erro grave diante de Deus. Quando ele fez o bezerro de ouro, Y le ele cambió também tomou o lugar de Moisés lo e trocou divino, o divino, el programa de Dios sobre el o pueblo, programa de por Deus para o povo, un programa o trocou por um programa de de idolatría. idolatria. Permitió que la idolatría Ele entrara, permitiu que a idolatria entrasse no meio do povo y para colmo que dijeran, e, para o cúmulo, estos son los dioses que te quando sacaron de disseram: Egipto", Estes são os deuses que eles tiraram do Egito. pervirtiendo así la verdad. Assim, pervertendo a verdade, La verdad histórica e a decía verdade que histórica Dios dizia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que foi o Deus de Abraão, de quien Isaac los había e de libertado Jacó de la esclavitud en Egipto, quem os tinha conforme a lo que libertado Dios da le había escravidão no prometido a Egito, Abraham. conforme ao que Deus prometera a Abraão. No capítulo 15 do Gênesis, versos 12 nos al versículos 19 12 até o 19. del Génesis. Continuamos leyendo, dice, Vamos continuar lendo aqui o que diz o reverendo William Branham. ahora no Porém, piense usted de que esto, Você não pense que isto, siendo el caso, sendo o sea caso, muy extraño, seja muito raro, porque Pablo estableció porque esta Paulo norma estabeleceu essa mesma bajo norma la mano de Dios. sob a mão de Deus. Solo Pablo tenía la Somente revelación Paulo completa tinha a para su revelação día, completa para o seu dia. como isso foi comprovado Ao se confrontar com los outros apóstolos, com os outros quienes apóstolos, aceptaram os quais aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta para aos esse dia. gentios para esse dia. El mensajero del O tiempo mensageiro de do Pablo tempo de São Paulo para los gentiles para os era gentios São Paulo, era São Paulo, así como
assim como São Pedro foi para os judeus da igreja daquele tempo. Disse: e note também, pela vindicação da palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o impediu, porque as ovelhas, os seus filhos, estavam na Macedônia. E as pessoas da Macedônia ouviriam o que o Espírito tinha que dizer-lhes por meio de São Paulo, enquanto que as pessoas da Ásia não o ouviriam. Se Paulo fosse para outro lugar, aquelas pessoas da Ásia não o escutariam. Se ele fosse para a Macedônia, onde o Espírito de Deus lhe disse que fosse, ali o escutariam, porque ali estariam as ovelhas correspondentes para aquele tempo e nesse território. Ou seja, que o trabalho de São Paulo era para a Ásia Menor. E seria a mesma coisa se São Paulo viesse ao continente americano. Não o escutariam. E seguramente não lhe entenderiam, porque não falavam o idioma que ele falava. Ele encontraria dialetos aqui que ele nem conhecia. E para que São Paulo seria útil para os habitantes aqui do continente americano, quer seja do norte da América Central ou da América do Sul? Para ser sanduíche. Porque naquele tempo, a maioria das pessoas que viviam nesses territórios do continente americano comiam as pessoas. E nós temos de ser realistas. Isto existia, como ainda existe em alguns países, entre algumas tribos nativas, e até mesmo no meio de Israel. Deus disse que em certos tempos, onde vinham juízos de Deus contra Israel, e vinham fome, uma cabeça de burro custaria uma grande quantidade de dinheiro. E até disse que comiam os seus filhos. A Escritura fala disso. E se você buscar, vai encontrar. Lá no tempo de Salomão houve um caso, ou no tempo de algum dos profetas, e mesmo em tempos de guerras, e quando Israel esteve cercado pelos exércitos inimigos, isso chegou a suceder.
Segue dizendo William Branham. Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. Depois daquele mensageiro, essa luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde logo, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Lembre-se de que Paulo advertiu o povo para que dissesse exatamente o que ele já havia dito. Não se pode acrescentar e nem retirar do que Deus fala para cada era pelo mensageiro de cada era, porque isso é o que Deus, por meio do Espírito Santo, esteve falando através de um homem ao povo. Essa é a palavra semente que produzirá o fruto correspondente desse tempo. E essa é a palavra que traz o avivamento, traz o despertamento espiritual para cada tempo. Disse, lhe acrescentam aqui e tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura, e então o avivamento morre. Morre o avivamento de uma era quando lhe acrescentam ou lhe tiram da mensagem, da palavra de Deus para esse tempo. Ele disse, quanto cuidado devemos ter ao ouvirmos uma voz, porque o Espírito Santo somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu para que dissessem o que ele já dissera, como também Pedro assim o fez. Ele lhes advertiu que nem próprio ele, Paulo, poderia mudar uma só palavra do que ele já havia dado por revelação. Quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado para as igrejas. E aí nós podemos ver a forma de Deus. E essa forma de Deus nunca foi mudada. Na página 265 do livro das Eras, o reverendo William Branham disse: como nós já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo aos escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo. Lá no tempo de São Paulo, ou de qualquer mensageiro de Deus, se levava a palavra que Deus deu a esse mensageiro como um imã pelos diferentes lugares. E aquelas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro eram magnetizadas com essa palavra e eram atraídas a Cristo e assim colocadas no aprisco do Senhor. Essa é a palavra que recolheria os escolhidos de cada tempo. E essa é a palavra que os colaboradores que Deus
Dios le da daria o le daría a cada a mensajero cada mensageiro para que estuvieran con él trabajando en la obra del Señor para recoger levariam braço a de braço cada tiempo. para que estivessem com ele trabalhando na obra do Senhor para recolher aos escolhidos de Esta cada revelación tempo. de la palabra saca del mundo los Segue escogidos de dizendo: Dios. esta revelação da palavra tira do mundo aos escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Viram? Essa palavra que veio da parte de Deus revelada ao mensageiro, quando o mensageiro a fala, essa é a mensagem de Deus que chama e ajunta os escolhidos de cada tempo. E isso é Cristo, o bom pastor, utilizando ou usando um véu de carne, chamando os escolhidos, essas ovelhas de cada tempo, as quais ele disse que escutariam a sua voz. Os escolhidos, ao escutarem, dirão: esta é uma mensagem de Deus. Dirão: essa é a mensagem de Deus. Era isso o que eu estava esperando ouvir. Estes mensageiros são chamados estrelas. Recordem que Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E ele tem 7 estrelas na sua mão direita, que são os 7 mensageiros das 7 eras. E o candelabro ou candeeiro é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é que terão de estar esses mensageiros na igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os crentes em Cristo também são estrelas que refletem a Cristo e sua palavra para o tempo em que eles vivem. Segue dizendo: esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores da luz durante a noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus para o seu povo. E aí nós podemos ver a ordem divina. Para toda a trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora observem bem o que diz aos 7 mensageiros na página 227 do livro das Eras, pelo reverendo William Branham. Agora, sendo que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando eles assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois lembrem-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa dele apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. Ou seja, porquanto são líderes do grupo, do corpo místico de Cristo desse tempo, eles terão uma grande bênção,
como a bênção que os apóstolos tiveram, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tiveram, los cuales se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. os quais se assentaram em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. E com certeza os mensageiros das diferentes etapas da igreja terão que ver com os gentios. Os mensageiros para a igreja, dentre os gentios, eles estão relacionados com os gentios e, portanto, há uma grande bênção para esses mensageiros e para o grupo de cada era que esteve com o mensageiro da sua era. Porque é por meio desse mensageiro do seu grupo, Deus, por meio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, atuou no que ele tinha que fazer nesse tempo. Notem aqui também na página 187 do livro das 7 eras da igreja. O reverendo Lambrana disse: de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. E por meio e através dos membros da noiva será cumprido tudo o que foi prometido por Deus, que haveria de ser manifestado na Virgem, na igreja. Ou seja, se Deus disse, como lá no tempo de Noé, ali Deus disse para construir uma arca. E quem tinha de construí-la? O grupo com o qual Deus estava tratando com Noé e sua família. Se Deus disse que se faria tal e tal coisa na primeira era, ele o faria por meio do mensageiro e do seu grupo correspondente a este tempo. Se para o tempo de São Paulo, o qual construía carpa ou tenda, esse era o seu ofício, porque cada judeu deve ter a sua profissão, mas não somente ter uma profissão, mas ter também um ofício. Isso garante o sustento da família. Se a pessoa não pode trabalhar com a sua profissão, tem que ter um ofício, uma ocupação. Tem pessoas que são profissionais e quando perdem o seu trabalho, não sabem o que fazer. Dizem, não sei fazer outra coisa. Se, para o tempo de São Paulo, que construía tendas, casas de campanha ou barracas, se Deus tivesse dado a visão a São Paulo de que para aquele tempo Deus se manifestaria numa grande tenda catedral, a quem corresponderia construí-la? São Paulo e o grupo da sua era. Braço a braço com os ministros do seu tempo. Se fosse para a segunda era, corresponderia ao mensageiro com os ministros e as congregações dessa segunda era. Para o tempo em que essa promessa teria de ser cumprida, Deus a cumpriria utilizando o mensageiro e os ministros desse tempo, junto com o povo desse tempo, trabalhando nesse projeto divino.
Y eso es estar E isso é trabajando estar físicamente en la trabalhando obra fisicamente del Señor. na obra do Como Senhor. el tiempo de Moisés, Como lá no cuando tempo de Moisés. Dios le dijo a Moisés Quando que Deus disse para construyera un Moisés que tabernáculo, construísse um ¿a quién tabernáculo, le tocaba a quem correspondia llevar a cabo ese realizar esse trabalho? a Dios por medio de Moisés, A Deus por intermédio de Moisés que había libertado e do de la povo esclavitud en que havia Egipto. libertado da escravidão no Y Egito. cuando tocó el tiempo Quando para correspondeu o construir tempo para en construir Jerusalén, um templo lá em Jerusalém, Davi quería construirlo, queria construí-lo, pero Dios le dijo, mas no, Deus lhe disse: tu hijo Salomón lo construirá. tu não, mas teu filho Salomão o Y David construirá. no se opuso. Davi Ya não había se opôs. almacenado oro, plata, Ele já tinha armazenado bronce, ouro, prata, hierro, bronze, todo, ferro, madera, piedras, tinha armazenado de tudo, para a madeira, construcción, pedras pero para a David construção. dijo, Porém lhe foi dito: tu não construirás, tu hijo. mas teu filho o fará. ¿Y qué hizo David? E o que Davi fez? Llamó a su hijo y le dijo, Chamou seu filho e disse: aqui está a planta. fueron trazados por el dedo de Esta Dios. planta foi desenhada pelo dedo de Deus. Aquí están. Aqui estão os materiais que armazenei para que construas esse templo. Y si falta algo, Se faltar alguma coisa, ponlo tú. tu o ponhas. Le dejó algo por Lhe si deixou faltaba, algo para que supiera ele soubesse que se que faltasse algo, conseguirlo, ele teria que conseguir o que estivesse faltando. pero David Mas Davi tuvo una parte teve importante, uma parte importante, porque toda a economia de Davi, de oro, plata y de todo, ouro, de prata, de su todo o seu lo tesouro, puso para la obra del ele o Señor. colocou para a obra do Senhor. Es Davi un hombre conforme é al um homem corazón de conforme o coração de Deus. Dios. Y así son los hombres E assim mujeres são os conforme homens e mulheres al conforme corazón de Dios. ao coração de Deus. Lo primero es Dios, Primeiro é Deus su obra, e a sua obra, porque instrumentos eles são de Dios instrumentos de Deus para para el tiempo o que les tempo toca vivir. em que lhes corresponde viver. El reverendo William Branham, como David, Assim como Davi, o reverendo William Branham construyó el templo, quis construir o el templo. reverendo William Branham O quiso reverendo William Branham quis llevar a cabo realizar la construcción, a construção, la a materialização materialização de la visión da visão de la gran carpa da catedral. grande tenda catedral. Y trató, E ele tratou de fazê-la, porque él sabía porque ele sabia ahí la tercera etapa que aí se se manifestaria manifestaría. a terceira etapa. Ahí estaría la columna de Aí fuego, el a Espíritu coluna de Santo, fogo, o Espírito Santo estaria. estaría el ángel que lo Também o acompañaba, anjo que o acompanhava estaria aí. y sería E ali seria ahí donde la Onde manifestación de Dios para el día posterior, a manifestação de Deus para o último dia seria realizada. y desde ahí pues se extendería E daí se a estenderia través de prensa, radio, por meio da televisión, imprensa, da satélites, rádio, da televisão, do satélite para as outras nações. será. E ele sabia que seria a maior manifestação de Deus no meio da sua igreja. Lhe foi mostrada a visão do que Deus fará para nos dar a fé para sermos transformados e raptados. E onde a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, estará clamando como um leão quando ruge. Isto é, falando à sua igreja neste tempo final. Todas estas partes desta visão terão de ser cumpridas. E até que essa visão seja cumprida, não sairemos desta terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo será o instrumento para Deus, através da sua igreja, trazer a materialização desta visão.
Ou seja, o sea que no es que aparecerá una não é carpa que catedral de la noche a la uma mañana, grande tenda catedral aparecerá da noite para o que dia, llevará a cabo la iglesia senão del que Señor Cristo, del Dios será de um gloria, trabalho que a igreja do y Senhor Jesus dedicará Cristo a Dios realizará no último Jesucristo dia, para el propósito por el cual fue dada esa visión. e Le fue mostrado dedicará todo a lo que Dios Deus, a Jesus Cristo, para o propósito llevará pelo a qual cabo essa visão foi dada en esa gran e foi tenda mostrado catedral, tudo o que Deus realizará nessa grande tenda catedral, donde la tercera etapa onde será manifestada será a manifestada. terceira etapa. É importante conhecermos estas coisas para sabermos como trabalharmos fisicamente e literalmente na obra do Senhor neste tempo final. E o reverendo William Branham também disse, na página 119, do livro das citações, que a terceira etapa que foi vista parcialmente manifestada nele, ou temporariamente, quando vier o aperto para a igreja noiva, essa terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude. E é isso, é o que terá de ver com a visão da tenda, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude, onde estará manifestada a terceira etapa. E ela falará por si mesma, cumprindo o que foi prometido. E nós receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para se trabalhar num projeto divino, em todo o tempo em que se realizou um projeto divino, o povo tem de saber, tem de conhecer que este é um projeto divino e tem de saber como trabalhar nesse projeto. Não é que todas as pessoas estarão dentro do projeto, literalmente falando, senão que algumas pessoas, aquelas que tenham de trabalhar e fazer essa mão de obra, elas terão de cimentar. Porém, outras estarão apoiando esse projeto divino com as suas orações e também economicamente para que se realize. Como se passou no tempo de Moisés. Quando a oportunidade foi dada para o povo, para que o povo ofertasse e contribuísse nessa obra, a tal grau que depois foi dito para Moisés que dissesse para o povo para não trazer mais coisas para esse trabalho. Ou seja, que superabundou por causa do apoio, do respaldo que o povo deu à obra de Deus. Assim também foi no tempo do rei Salomão. E assim também será para o cumprimento da visão da tenda. Essa é a única obra física que foi mostrada em visão para o reverendo William Branham, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude. E nós queremos ver o cumprimento dessa visão. E para isso nós trabalhamos no projeto correspondente para este tempo final.
E como será vista essa manifestação de Deus a nível mundial? Pois será em todos os lugares onde se reunirão os crentes, pois terão os telões da televisão para captarem pelo satélite ou pela internet estas transmissões. E quando estivermos transformados, então sim poderemos estar todos juntos, porque já não teremos de estar comprando passagens, porque o corpo novo será interdimensional. Para Cristo entrar em Jerusalém numa ocasião, ele tomou um burrinho, verdade? Porém depois, para sair de Jerusalém e ir até a Galileia, ele não teve mais que tomar um burrinho ou um cavalo. Ele aparecia e desaparecia no lugar em que ele desejava se encontrar com seus discípulos. E para que não tenham a preocupação de como será o corpo novo e todas as facilidades que nós teremos no corpo novo, fiquem tranquilos, esperem até que o tenham. E será nesse corpo novo que nós poderemos ir à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, na festa mais importante já realizada no céu, para a qual eu fui convidado, e quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, trabalhemos na obra do Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, e também com todas as nossas forças. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe a todos, espiritualmente e materialmente. Nos utilize grandemente neste tempo final, no projeto da construção da grande tenda catedral. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuaremos nos vendo já pela tarde e depois amanhã com a ajuda de Deus. Continuaremos trabalhando não somente no projeto da grande tenda catedral, mas em todos os demais projetos que estão sendo realizados, dos quais vocês ouviram ao licenciado Francisco Guerra nos falando nesta manhã. Lembrem-se de que a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as virgens insensatas e é também para o mundo, para toda a humanidade. De modo que haverá trabalho com a igreja noiva, com as virgens insensatas e com toda a humanidade também. E é por aí também que os judeus se aproximarão. O reverendo William Branham disse: quando eles vejam o Senhor vindo por sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. E vamos deixá-lo aí. Que esperem mais um pouquinho. Que Deus lhes abençoe e guarde. Que Ele os use grandemente em sua obra neste tempo final. Deixamos conosco o reverendo Andrés Cruz Gallegos para continuar e concluir
no momento pensado. em que ele tenha pensado: Ha sido bom, para mí un privilegio para poder mim estar foi con um grande ustedes privilégio estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, compartiendo compartilhando estos momentos esses momentos de companheirismo alrededor em torno de la palabra del da Señor palavra do Senhor correspondiente correspondente a este tiempo. a este tempo final. Ya lo tenemos por aquí. Já temos por aqui o reverendo André Cruz Gallegos, Lo dejo con assim que o deixo com vocês.